hoje, nessa minha primeira fala, depois da minha recuperação, senão de dor, de sofrimento. Porque os dias que nós atravessamos são dias de muito sofrimento. Milhares de pessoas choram os seus mortos ao redor do mundo, na Europa, na Índia, na Ásia, nos Estados Unidos, aqui na América Latina inteira e no Brasil. Milhares e milhares de pessoas vêm padecendo de uma forma inimaginável. Alguém já comparou esse tempo que nós vivemos a uma ficção científica, como se nós tivéssemos entrado num filme de ficção científica. Uma distopia. Distopia é um lugar ou é um tempo da vida em que você não desejaria viver e você não desejaria que ninguém vivesse ali. Isso é uma distopia. E nós estamos vivendo essa distopia. Confusão, egoísmos, muitas vezes frieza, desdém pela vida humana. E eu quero falar hoje, chamar a atenção de todos e de todas, para um texto da Bíblia que é muito pouco comentado, ele é muito pouco falado, e que é importante para esse tempo que nós vivemos. Ele se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Então eu vou convidar você, que tem a sua Bíblia, que porventura em casa nos acompanhe. Em 1 de Coríntios, capítulo de número 1, eu vou ler... desculpe, 1 de Coríntios não, 2 de Coríntios, capítulo 1. Me confundi aqui com 2 de Coríntios, capítulo de número 1, e os versículos 8 e 9. Paulo diz assim, e eu quero convidar você a acompanhar essas palavras. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Presta atenção. Uma tribulação que Paulo e os seus amigos atravessaram na província da Ásia, uma dor, um sofrimento, uma angústia, uma agonia, que foi muito além da capacidade de suportar. E eles chegaram a ponto de perder a esperança da própria vida. Versículo 9, Paulo diz assim, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Eu quero que você saiba que existem sim dores que vão além da nossa capacidade de suportar. Dizem que não existem dores maiores do que as dores de cólica renal. Uma pedra no rim, que não acha o espaço para ser eliminada do corpo. A dor de cólica renal é dor que faz as pessoas mais fortes desmaiarem. As pessoas chegam a desmaiar de tanta dor. As dores neurológicas, as dores neurais, que é a dor do nervo. Uma dor de nervo é uma dor insuportável. Se você já teve dor de dente é uma dor de nervo. Eu passei, nesses últimos dias, com uma dor de nervo na coluna. Num nervo importante da coluna. Quer dizer, no encontro de nervos importantes da minha coluna, que o osso estava esmagando.
Eu estou falando agora aqui de dores físicas. A dor de cólica renal, a dor de nervo, ou dor neural. Mas existem dores que são insuportáveis e que não têm uma razão física. São dores insuportáveis porque elas são dores emocionais. Dores psicológicas, dores emocionais, um pai, uma mãe que perdem, o pai e a mãe que perdem um filho, uma filha, de uma forma bruta e absurda. Isso é uma dor inimaginável, é uma dor insuportável, nunca superada. Você aprende a conviver com ela, mas ela jamais é superada. Existem dores que são traumas psicológicos, que as pessoas que são submissas a essas dores, sujeitas a essas dores, muitos não têm condições de superá-las. Como, por exemplo, eu estou me lembrando aqui no Brasil do Frei Tito, que foi torturado durante a ditadura aqui no Brasil pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, um monstro, um homem desprovido de luz interna da alma, que torturou um frei, um homem religioso, e torturou esse frei até o ponto em que este frei se viu esmagado na sua dignidade humana e que nunca conseguiu superar as paranoias decorrentes dessa tortura, das dores decorrentes dessa tortura, teve que se mudar do Brasil e ir viver num convento na Europa, na França. E lá nesse convento, mesmo assim, via o rosto do seu torturador nas madrugadas. E foi tão terrível essa experiência dele, de não ter condições psicológicas e humanas de suportar a tortura, e por isso que a tortura é um crime hediondo contra a humanidade, nunca prescrito, que nunca prescreve o torturador. Daqui a 30, 40, 50 anos, ele ainda assim será julgado nos rituais mais rígidos dos tribunais internacionais. Frei Tito acabou, e ele era cearense, meu conterrâneo, acabou cometendo suicídio na França. E vocês sabem que, segundo a tradição católica, o suicídio é algo que não pode ser tolerado dentro do catolicismo, mas a própria Cúria e o Papa deram ao Frei Tito um perdão por esse ato, porque ele estava enlouquecido pela tortura e pelo sofrimento. E enlouquecido por um homem mau. Paulo diz aqui na carta que escreveu aos Coríntios, que ele passou por tribulações na Ásia, junto com os amigos dele, que foram tão importantes, tão graves e perversas, que essas tribulações foram maiores do que a capacidade deles de suportar. Ele não diz que tribulações são essas. Porque quando a gente sofre, talvez, e aquele ditado popular, né, que é a palha que quebrou, a palha que quebrou as costas do camelo. Quer dizer, o camelo vem suportando tanto peso, que quando você coloca um cisco, uma palha sobre as costas do camelo, ele arreia. Eu não sei, nós não sabemos o que foi, mais uma fome, mais uma surra que Paulo levou, mas Paulo descreve para nós, aqui em 2 de Coríntios, no capítulo de número 11, mais lá para frente, ele descreve aqui para nós algumas das grandes tribulações que ele ultrapassou na vida dele. Olha como foi a vida de Paulo, e aí você entende que um homem, depois de passar por tanta coisa, chega a um ponto que ele diz assim: eu não aguento mais.
No capítulo 11 de 2 de Coríntios, nos versículos 23 ao versículo de número 27, ele diz assim: trabalhei mais do que todos eles que estão lá na igreja falando mal de mim. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas nas costas. 5 vezes. Ele foi flagelado nas costas com chicotadas. 3 vezes foi golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado, e apedrejado até a morte, quase. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes e fiquei sem dormir. Passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum. Sofri frio e nudez. Depois de tudo isso, qualquer coisa que você mexer é a gota d'água. Qualquer coisa que você mexer com esse Paulo, ele tá tão sensibilizado que ele vai explodir. E ele diz: existem sim dores que são muito além da nossa capacidade de suportar. Talvez não porque a dor seja intensa, mas é porque é a última, num processo de muitas dores que se sucedem uma atrás da outra. Eu falo isso porque eu passei nesses últimos 70 dias por dores horrorosas. Como eu falei no começo aqui da minha fala, eu comecei a sentir uma pequena dor nas costas, achei que era uma distensão muscular. Me deitei na cama, pedi a Jerusa para fazer uma pequena massagem nas minhas costas. E à medida que a Jerusa pressionava um pouquinho com o polegar dos dedos, os músculos das minhas costas, eu comecei a chorar. Chorava de dor. Essa dor foi se intensificando, um dia, e eu tomando remédios mesmo caseiros para a dor. A dor foi se intensificando, até que eu cheguei um dia que eu não aguentava mais, e eu liguei para o Vili. Falei: Vili, passa aqui em casa, por favor, e me leva para o hospital, porque eu estou já sem suportar de tanta dor. Cheguei na emergência do hospital, descrevi a dor. O médico de plantão falou: vamos dar uma morfina. E eu me lembro que quando eles começaram a me dar a morfina intravenal na veia, o Vili falou: santa morfina, vai passar essa dor. Meia hora depois, a dor estava igualzinha. 1 hora depois, igual. O médico falou: vamos dar uma segunda dose de morfina. Deu a segunda dose de morfina, a dor igual. Eu estava me contorcendo de dor. Quando foi já por volta das 4 horas da madrugada, o médico disse: vamos dar uma terceira dose. Me deu uma terceira dose de morfina e a dor não passou. Ele falou: você tem que ficar internado, porque é impossível que exista uma dor que resista a tantas doses de morfina. E de lá para cá eu passei por 4 procedimentos de bloqueio, tanto de infiltração local, como de bloqueios do centro nervoso das dores, com remédios fortíssimos, com infusão contínua de uma droga que é 100 vezes mais potente do que a morfina, fentanila, 2 cirurgias. E depois de todo esse processo, qualquer pequena dor, qualquer desconforto, para o meu corpo, já cansado, exaurido, para a minha mente, para o meu emocional, qualquer pequena dor era exagerada, era muita. Então,
eu quero tirar da mente das pessoas a ideia de que não existem dores insuportáveis. Existem sim dores insuportáveis. Dores que enlouquecem. Dores que tiram o equilíbrio emocional. Dores que desestabilizam os rumos da nossa vida. E eu não estou falando só da minha experiência própria, eu estou lendo na Bíblia. As palavras de Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8. Irmãos, eu não quero que vocês desconheçam o grau, o nível, a intensidade, o tipo de tribulação que eu passei na Ásia junto com os meus amigos, que foi uma tribulação, uma dor, um sofrimento, uma angústia, uma agonia maior do que a nossa capacidade de suportar. Como existem dores que vão além da nossa capacidade de suportar, e é a Bíblia que diz isso, nós precisamos rever as nossas convicções. Precisamos limpar do nosso vocabulário ou do nosso estojo de frases prontas certas e determinadas frases que só fazem sentido em ambientes confortáveis. Tire de dentro do seu coração, tire da sua boca certas e determinadas frases, sentenças, clichês, jargões, que só fazem sentido se você estiver vivendo uma vida confortável, se tudo estiver andando bem. Aí a frase faz sentido. Quer ver uma frase que eu ouço e que hoje me dá um arrepio, só de ouvir? Deus dá o frio de acordo com o cobertor. Essa frase é uma frase que não faz o menor sentido. Que Deus dá o frio conforme o cobertor. E as pessoas que moram em situação de rua numa cidade como São Paulo? E os pais que precisam, muitas vezes, procurar abrigo debaixo de uma marquise numa noite molhada para os filhos e as filhas. Quer ver outra frase que não faz o menor sentido? Deus não deixará nenhum dos seus filhos passar necessidade. Deus não deixará nenhum dos seus filhos passar necessidade. Você conhece a história das senzalas aqui no Brasil? Você sabe quantos cristãos genuínos e verdadeiros moram em áreas de miséria no Brasil, na África, na Ásia, na América Latina? Essas frases fazem sentido a partir de uma ideia pequeno-burguesa da religião e de Deus. Eu tenho que fazer as minhas conjecturas e os meus pensamentos sobre Deus não a partir do meu ambiente de conforto, mas da realidade que às vezes não é minha, mas que está na vida de outras pessoas. O pobre, o homossexual, o rapaz e a moça que vive hoje numa região do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, infestada de milícias e que corre o perigo de levar uma bala nas costas.
Presta atenção, e esses não são nem mais nem menos pecadores do que eu e você. Eu já narrei aqui, mas posso repetir que a experiência que me fez mudar muito desse meu pensamento se deu na Índia. Eu viajei à Índia já 2 vezes. E numa das viagens que nós fizemos à Índia, eu já contei, já narrei nas minhas pregações, mas eu gosto de narrar. Nós fomos fazer um ar livre. Ar livre é uma espécie de culto que se dá numa praça, que se dá numa esquina de uma rua ou de um bairro. E nós fomos fazer um ar livre na Índia, na cidade de Mumbai. Pregar, eram 4 horas da tarde, 3:30 para as 4 horas da tarde, na zona de prostituição de Mumbai. Quando nós chegamos lá, que é aqui em São Paulo, a zona de prostituição degradada, aqui em São Paulo eles chamam de boca do lixo. Lá em Mumbai era uma boca do lixo. Um lugar completamente degradado, promíscuo, sujo, imundo. Os quartinhos para a prática da prostituição eram separados por cortinas. As cortinas sujas e imundas, as mulheres envelhecidas precocemente, muitas delas sem dentes. E nós estávamos ali, um grupo de homens e mulheres, pregando o evangelho para aquela população. Eu preguei. E quando nós íamos saindo dessa zona de prostituição, meu coração já estava apertado com a sorte daqueles seres humanos, com a desgraça que é a vida daquelas pessoas. Quando nós íamos saindo dessa zona da luz vermelha, eu vi um homem nu, completamente nu, nudez absoluta, sem uma roupa no corpo. Sujo, completamente sujo da cabeça aos pés, bêbado, dormindo dentro do esgoto daquela rua, literalmente dentro de um esgoto. Era um esgoto, a sarjeta, lá no Ceará a gente chama de coxia, o meio-fio. O homem lá deitado, bêbado. E eu, quando passei e vi aquele ser humano, que a Bíblia diz que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, imediatamente passou pela minha cabeça a seguinte reflexão, que depois, quando fui dormir à noite, quer dizer, quando tentei dormir à noite, que naquela noite eu não consegui dormir, ficou remoendo na minha cabeça. Eu só posso pregar o evangelho. Eu só posso conjecturar sobre Deus. A minha espiritualidade tem que fazer sentido e ter conexão com a realidade de seres humanos como aquele homem que eu vi jogado dentro de um esgoto, de uma sarjeta. Pregar para um auditório em que tudo está indo bem. Pregar para um auditório que as coisas vão de bem para melhor. Construir pensamentos e ideias e frases a partir do meu lugar de fala. Pequeno burguês, de bem com a vida, é fácil. Mas a minha espiritualidade, e aí é a mensagem do Evangelho, a espiritualidade de Jesus, não tinha a ver com o palácio, não tinha a ver com os ricos, não tinha a ver com a classe abastada dos seus dias. A espiritualidade de Jesus tinha a ver com um homem que morava dentro de um cemitério. A espiritualidade de Jesus alcançava o mendigo, o cego que pedia esmola na cidade de Jericó. A mensagem de Jesus estava sim conectada com a mulher prestes a ser apedrejada numa rua. Sim, Jesus estava conectado com o extremo do sofrimento humano. Por quê?
Porque existem dores que vão além da nossa capacidade de suportar. E como existem dores que vão além da nossa capacidade de suportar, um dos elementos da nossa fé consiste em admitir as nossas fragilidades. Fé não é você superar-se. Fé é você suportar a dor sem a pretensão mitológica, messiânica, falsa, da sua capacidade, da sua potência, do seu poder, dos seus méritos. Porque Paulo diz assim, olha, foi além da nossa capacidade de suportar, aqui não tem herói não. Quando vai além da nossa capacidade de suportar, não tem herói não. Pode ser o homem mais rico, hospitalizado no hospital mais caro, rodeado dos melhores médicos, e ele chora como criança. Pode ser a mulher mais destemida, mas ela é vulnerável. Porque Paulo diz assim, esvaziou-se em mim e em nós. Quando veio a sentença da morte sobre nós, paramos de confiar em nós mesmos. Aprendemos que toda soberba é inútil. Aprendemos que toda prepotência é vã. Aprendemos que toda arrogância é tola. Aprendemos que todo orgulho é bobo. Eu estava no hospital, tomando morfina, e um dos efeitos da morfina é que ela prende o intestino, e também prendeu a minha bexiga. Entrou uma médica que tem a idade de ser minha neta, novinha, jovenzita, apalpou a minha bexiga, falou, está cheia a sua bexiga demais, você está com dor? Eu digo, além de toda a dor nas costas, eu estou com a bexiga lotada. Pois vamos colocar aqui no Brasil, vocês que moram em Portugal, aquele recipiente para você urinar na cama, aqui no Brasil chamam de papagaio. Vamos colocar um papagaio para você urinar, eu digo, não consigo, eu já tentei, não consigo. Ela falou, então nós vamos ter que passar uma sonda. Você sabe o que é passar uma sonda? Passar uma sonda é enfiar um tubinho pelo canal do pênis até chegar à bexiga e esvaziar a bexiga por esse tubinho. Entrou uma enfermeira, me descobriu, me desnudou, pegou o meu pênis na frente da minha mulher e foi enfiando aquele tubinho. E eu me segurando nas grades da cama, chorando de dor. Não tem machão nessa hora. Não tem eu sou o tal. Tem um homem que está dependendo na sua dignidade, que outra pessoa ajude ele a urinar. Fui eu no hospital. Então deixa eu dizer para você assim, existem dores que vão para além da nossa capacidade de suportar, e a gente deve, antes que essas dores cheguem, lidar com a vida com esse senso de fragilidade. Você é frágil. As pessoas que estão ao seu redor são frágeis. A vida é quebradiça.
A vida é refratária, ela quebra a uma batida simples. Cuide da vida. Agora. Como diz o Eclesiastes, antes que cheguem os maus dias, nos quais você vai dizer, neles eu não tenho contentamento. Eclesiastes capítulo 12. E por último eu quero encerrar dizendo assim, como existem dores que vão para além da nossa capacidade de suportar, a gente precisa de apoio. A gente precisa que alguém esteja conosco. Por quê? Porque aquela dor foi além da minha capacidade de suportar. Aí é a hora de você ser o meu ombro, de você ser meu amigo, ser meu irmão, ser minha irmã. Porque aquela dor foi além da minha capacidade de suportar. A minha mulher foi meu ombro, minha amiga, minha enfermeira, minha cuidadora, minha mãe. Minha mulher virou minha mãe e cuidava de mim, como uma criança chorando numa cama. E a Jerusa tem uma frase que quando a gente está assim num momento muito aflitivo lá em casa, ela repete a frase, calma, muita calma nessa hora, calma, muita calma nessa hora. Mas teve um dia que a angústia foi tão grande lá na nossa casa, que nem eu e nem a Jerusa conseguimos lidar com esse cipoal, com esse mar tormentoso, com essa tempestade. Não sabíamos o que fazer, aí eu que fiz. Liguei para Carolina, minha filha. Carol, vem aqui em casa. Porque nós estamos literalmente perdidos, sem saber o que fazer. Precisamos nos rodear de amigos e de amigas. Por quê? Porque tem uma hora que a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero é maior do que a sua capacidade. E foi nesse dia que um amigo em comum meu me ligou de Santa Catarina e disse, Ricardo, tem um médico em São Paulo, que você não conhece, mas eu conheço, que está conduído com a sua dor e quer te ajudar. Dr. Carlos Tucci. E o Dr. Carlos Tucci Neto me ligou e disse, venha no meu consultório amanhã. No dia seguinte nós estávamos no consultório dele. E eu me lembro que ele disse uma frase, a partir de agora é comigo. Eu assumo. Eu seguro essa barra daqui por diante. Eu vou fazer o que é necessário. Nem me conhecia. Não sabia quem eu era. Mas viu que a tribulação pela qual eu estava passando era maior do que a minha força. E aí eu me lembro que teve uma vez no tratamento com o Dr. Tucci, que eu estava desesperado. Eu disse, doutor, será que o senhor não errou? Será que isso não é uma outra doença e nós estamos errados? Será que o raio não caiu 2 vezes em cima da minha casa? Será que eu não preciso me preparar para passar o resto da minha vida assim, sofrendo do jeito que eu estou sofrendo? E aí ele disse assim, é por isso que eu estou aqui, para ajudar você a não se catastrofizar. Porque a catastrofização é um pessimismo, que você só pensa em catástrofe, que você só pensa na desgraça. É um pessimismo que vai jogar você numa espécie de imobilidade.
vai engessar você dentro de ideias negativas. E é por isso que eu estou aqui, para ser seu médico e ajudar você a dizer: nós vamos enfrentar isso sem catastrofismo. Por que a Bethesda está aqui hoje falando, nesse domingo tão grave da história da humanidade? Para você não se catastrofizar-se. Para você não descer a ladeira do pessimismo e não descer o esgoto da autodestruição. Porque o desespero é destrutivo. E ao invés de ajudar você a enfrentar essa dor, ele vai amarrar você. Paulo diz assim: quando nós estávamos com essa sentença de morte, aí eu me lembrei, e eu não quero que vocês desconheçam esse tipo de coisa. E foi aí que eu joguei a minha esperança em Deus. Minha esperança é no Deus que nunca disse para ninguém que estava sofrendo: eu vou te fazer sofrer mais. Um Deus que nunca falou para ninguém: isso é só o começo e eu ainda vou te punir ainda mais. Nunca. Todas as vezes em que todas as pessoas estão sofrendo, a fala de Deus para essas pessoas é: não desanime, não tema, eu sou contigo. Nós vamos juntos. E essa é a mensagem da cruz. Que o crucificado, mesmo que estivesse se sentindo, Jesus estivesse se sentindo sozinho na cruz, Deus estava nele e com ele, reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a minha mensagem para você, meu irmão, minha irmã. Força, não desista. Porque existem sim dores e sofrimentos que vão para além da nossa capacidade. Mas você não está só. E essa fala, eu quero que chegue até o seu coração. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Orem comigo. Querido Deus, Tu que estás em todos os lugares, que preenches e permeias todas as coisas, que está agora no cortiço, na palafita, na favela, na casa daquela mãe e daquele pai que enterraram as duas crianças que morreram de uma bala na cabeça. Meu Deus, Tu que estás agora na sala da hemodiálise, Tu que estás agora junto com aqueles que estão sem rumo e sem norte. Eu quero Te pedir, Senhor, que todas as pessoas, homens e mulheres, lembrem, tragam à memória que Tu Te revelaste na história como o Deus da misericórdia, como o Deus da libertação, como Deus da vida, como Deus da ressurreição. E que as dores maiores que as pessoas passam não sejam para elas um convite à destruição, mas um convite à resiliência. Pois é assim que eu Te peço, em o nome precioso e doce de Jesus. Amém. Amém.